Acelerar no principal autódromo do país. O que é necessário para participar de um Track Day? Recentemente, o AutoGP e a Colorado Concept promoveram o 5º Track Day. E antes de começar esse podcast, eu quero agradecer mais uma vez a participação dos nossos amigos Rodrigo Orefse, coach e piloto de automobilismo. Bem-vindo. Obrigado, Carlão. Obrigado pelo convite. Paulo, Tony, um prazer estar aqui com vocês. E sempre bom falar do automobilismo, né? Track Day, algo que está cada vez mais enraizado aí no automobilismo. Então vai ser um papo bem bacana. Piloto e diretor da Colorado Concept, Paulo Batista. Bem-vindo, Paulo. Não. Começa com o diretor da Colorado e aspirante a piloto, trainee de piloto. E tem talento. Obrigado, hein? viu? Tem talento, Obrigado. Tony Vasconcelos, aceleramos com o Tony no Momento Velocidade, nosso comentarista de automobilismo do AutoGP. Obrigado, Carlão. Prazer estar aqui com o Paulo, com o Rodrigo. Vamos falar de velocidade. Podcast AutoGP, um oferecimento de Colorado Concept, a sua loja de carros e motos premium da Baixada Santista. Vale a pena dar uma passadinha ali na Alexandre Culano? 225. Gonzaga Santos. E Blanco Pneus há 45 anos, cuidando bem do seu carro. Gente, para a gente promover um Track Day, tem toda uma estrutura por trás. Né? Tem uma expertise que o Paulo já conhece muito bem, né? O Paulo tem essa expertise e o Rodrigo então nem se fala, o Tony. Vamos começar falando da organização, da preocupação com a segurança. Antes dos pilotos acelerarem, temos o briefing. Nesse briefing, o que é falado para os pilotos, que nem todos têm experiência, uns estão começando, enfim. Carlos, assim, é super importante, né? Uma coisa que eu conversei bastante com o Paulo também, e a gente segue a mesma linha, e o Paulo também já tem bastante experiência com o Track Day, que é importante ressaltar que, por mais, independente do carro que você tenha, nunca vai ser um carro de corrida de verdade, né? Você pode estar no melhor autódromo, né? Interlagos é um autódromo que corre Fórmula 1, tudo, mas ainda assim, você pode estar numa Porsche, uma Porsche T3, independente do carro, mas sempre vai ser um carro de rua. Tudo bem, esportivo, mas que o freio ele não vai aguentar, né, tantas voltas, né? Então, são toques que a gente costuma dar para, assim, o piloto, né, depois já de um tempo, conseguir ter a sensação, né, da velocidade, de ser piloto, de estar no autódromo, mas com uma segurança preservada. Isso que a gente costuma passar no briefing, abrangendo outros detalhes, né? Algumas dicas de pilotagem, de traçado, frenagem, aceleração. Um exemplo, né, super importante, né, de frear sempre reto, né? Porque a gente está acostumado, às vezes, numa estrada, né, obviamente sempre respeitando os limites de velocidade, mas dificilmente você tem uma necessidade de uma freada muito forte. E no autódromo isso é comum, né? Interlagos, que foi o último Track Day, você vem na reta dos box e, né, um carro de uma Porsche a 240 e você freia muito forte, com isso naturalmente a traseira ela levanta, é natural. Então são os detalhes, né, finos, até básicos, mas fundamentais, porque se o piloto ele venha nessa velocidade e freia virando o carro, ele tende a escapar a traseira e aí rodar e acabar, né, sofrendo um acidente. Então, tudo isso a gente costuma abordar no briefing. E essa preocupação com segurança o Paulo Batista teve, promovendo um briefing do briefing. O briefing do briefing, né? O pré-briefing. O pré-briefing com o nosso Rodrigo Orefse. É legal, né, Paulo? Você está mais experiente. Sempre é bom destacar a questão de segurança na pista, né? Eu vejo que o Track Day, claro que depende muito daquilo que a pessoa espera, qual a expectativa, qual o objetivo dele e tudo mais. Se é só conhecer a pista e tudo mais. Eu vejo que o principal, independente de qual objetivo você tenha, é que você... O teu ponto final não é o autódromo, o ponto final é o retorno para sua casa. Então você tem que ter a consciência de que você está indo para se divertir, de que você não tem aquele dia como não é o seu ofício, não é o seu trabalho, é uma diversão, tá? E que você tem que respeitar os seus limites, o seu conhecimento e o limite do carro. Então, o principal ponto que a gente aborda é sempre a segurança. Dentro dos limites do carro e de segurança, você vai buscar a sua diversão, você vai buscar a sua experiência de andar em Interlagos, você vai buscar a sua superação
de tempo e tudo mais. Então, cada pessoa tem o seu objetivo. Então, a gente teve um cliente, um amigo nosso, que é o Paulo Faia, e qual era o objetivo dele? É ter a experiência do que é andar em Interlagos. Ele não estava lá para buscar tempo. E ele se divertiu, ele gostou, ele não cansava de agradecer aquela experiência. E ele cumpriu o objetivo dele. Mas teve gente, né? Teve outros clientes, amigos nossos, que foram realmente para buscar tempo. Então, mas ele tem que ter uma preparação, é um crescimento, é uma evolução. Você não pode chegar lá, você nunca andou, não, eu vou andar, eu vou buscar tempo, desculpa. A chance que você tem de sofrer um acidente é muito grande. Então, é um conhecimento, né, que você tem que buscar cada vez que você vai. Não é a primeira vez. Na verdade, né, Tony, é bom lembrar que é uma corrida contra o tempo, não é uma corrida contra o colega que está do lado. Não, Tanto que tem uma ordem de largada, tem tudo isso, né? Acho que a questão principal, a segurança, que nem o Paulo fala sempre, o Rodrigo, é em função, inclusive, de que você tem a questão profissional de lado nesse momento. E o mais importante de tudo é contra o cronômetro, que você não pode exagerar, e nunca fazer um contra outro, né? Não deixar acontecer. Sim, não é uma corrida, dessa né? forma, exato. Então, veja que no nosso último track day, quando o Ney colocou, por óbvio, o protótipo na pista, ele fez o melhor tempo. É óbvio que o protótipo, e ele é um profissional, correu na Stock Car em 85, 84, 83... Campeão de 1.000 milhas. Campeão de 1.000 milhas, e vai por aí. Então, não dá para você... As questões são diferentes. Ninguém pode se comparar, pegar uma régua e se comparar dessa forma. E essa diversão que eu acho legal, que é a diversão bacana de estar num templo que é Interlagos. Isso é que é legal. Que é um templo. E você aproveitar a cada um a sua maneira. Segurança máxima e aproveita curtindo um circuito que, se você chegar... Eu disse pro meu filho, inclusive, que andou com o Paulo. Andou comigo. Gostou? Gostou demais. Tá, ficou doido. Ele quer comprar um Porsche, mas agora vai trabalhar primeiro. Aí ele vai... Então, agora ele... A questão principal é que ele andou num circuito, como eu disse a ele, que você chegar na Itália, quando eu conheço, por exemplo, muita gente... E chamar lá um italiano fã de Fórmula 1 e falar, você vai andar em Interlagos. Nossa senhora, o cara corre aqui. Se ele estiver em São Paulo, ele corre para pagar, só para dar uma volta. Ele paga uma fortuna para dar uma volta devagar, se deixar. Então você está num lugar que já traduz a experiência. E é muito legal essa segurança, você fazer isso com segurança, com prazer, né? E a segurança começa antes da corrida com os cuidados necessários para o carro. Calibrar pneu, enfim. Sim. Aquela manutenção preventiva, não é? Você tem que ir com o carro sabendo que você tem um freio que está revisado. O principal, que o mais... O Rodrigo está aqui profissional, mais do que eu sabe. O principal ponto de um carro, qualquer que seja o carro, um carro esportivo, um sedã, você vai para a pista, principal ponto, onde ele vai ter o maior nível de estresse é freio. Então, freio tem que estar absolutamente... Qualquer coisa menos do que perfeito não é suficiente. Então, o freio tem que estar absolutamente perfeito, né? Na questão de pneu, que é um dos elementos da frenagem do carro, também é óbvio que você tem que estar com o pneu em dia, você não pode estar com o pneu com bolha, você não pode estar com o pneu descalibrado, meia vida, um pneu onde o lado interno está mais gasto, de forma alguma. Então, você tem que estar... o carro tem que estar bem calçado, né? Agora, com relação o meu carro está com problema de ar-condicionado, não, isso não vai comprometer a tua segurança. Aquilo que compromete a tua segurança, você tem que estar absolutamente em ordem, né? E a própria organização, que é feita lá pela Crazy for Auto, que é o Santiago, ele preza muito. Então, toda vez que a gente saía para a pista, você tem que mostrar as pulseirinhas do briefing que você assistiu. Então, o fiscal já sabe que você já passou lá 10 vezes, mas ele pede a pulseirinha de novo. Então, que é segurança, é a garantia da segurança. Você não pode acessar a pista sem capacete, porque por mais que toda a segurança, você está cumprindo com tudo que faz parte do pré-requisito da segurança, desculpa, pode acontecer alguma coisa. É uma pista de corrida. É uma pista de corrida. É um esporte de risco. Então, pode acontecer de estourar um pneu que esteja em excelentes condições, mas pode acontecer.
E se isso acontece, você tem que estar com a sua segurança passiva, que é o capacete, ele tem que estar de acordo. Então, você não pode acessar a pista sem capacete, né? É um absurdo isso, né? Então, isso que é o bom de você ter um parceiro, que é a Crazy for Auto, que também fala a mesma linguagem que a gente. Segurança acima de tudo. Então, teve um acidente que vocês acompanharam, que não era um colega nosso, não era um amigo nosso, não fazia parte do nosso grupo. Agora, por que teve o acidente? Apesar de ele estar cumprindo com todas as regras de segurança, ele não cumpriu com aquilo que é recomendável, que é você permanecer um número de voltas limitado na pista. Ele ficou 12 voltas em volta rápida num carro esportivo, mas não é um carro de corrida. É um carro de rua. Carro de rua. Ele é um carro esportivo, mas não é um carro de corrida. Tem segurança, mas a parte de equipamento, em termos de duração, não pode ser comparado. Segurança, os freios foram pro brejo. Vai pro brejo. Vai pro brejo. Freio é principal. Teve uma das vezes que eu saí, um dos distintos que eu fiz, eu estava com o Rodrigo, a gente fez uma volta rápida. E aí a gente fez uma volta rápida e a gente voltou para a boxe, porque a segunda volta rápida eu tive que abortar, porque tinha um carro mais rápido, eu tive que abortar a volta para não estragar a volta do colega que eu não sabia nem quem era. Então a gente teve esse respeito, você tem que ter na pista. Quando eu voltei para box, estava saindo fumaça dos freios do meu carro, que é um carro esportivo. Se eu fizesse na terceira volta rápida, provavelmente eu iria ficar sem freio. Exato. Você falou no capacete. Capacete aberto ou fechado? Qual é o melhor, mais seguro? Assim, para o Track Day, eles também permitem o capacete aberto, mas assim, pensando na segurança plena, o ideal, o mais recomendável, como o Paulo usa a expressão, acho que seria também, nesse caso, encaixaria bem, é o fechado. Porque numa batida de frente, que você, né, a gente espera que nunca aconteça, mas está no autódromo, né? O capacete fechado, ele realmente protege toda, né, a parte do rosto, do né? O queixo, né? Queixo, né? Então, é importante. E um ponto também que eu achei bem bacana da Crazy for Auto, isso, né, tem a ver da organização deles, de passar também essa segurança, é que pilotos novos, eles chamavam, né, no briefing e eles davam um adesivo, né, com escrito N de novato. Então, isso foi novidade. Isso foi novidade bacana, porque... É bom? É bom porque isso atrás do carro, para quem está vindo atrás, já olha, já dá aquela tirada de pé. Então, fica aquela sensação realmente de segurança, tanto para quem está andando, né, que é um novato de fato, quanto quem já pode estar 10 anos de track day, né, para ficar meio no resguardado para, né, às vezes o piloto da frente pode tomar um movimento não tão esperado. Então, acho que foi uma atitude bem bacana deles. Tem até uma sapatilha ideal para usar também, né? Nada de tênis grosso, sapato, para ter maior sensibilidade com o pé. Com certeza. Você tem a sola do pé, né, com maior sensibilidade, e o volume do tênis, do calçado, quanto menor o volume, melhor, porque você consegue deslocar o seu pé, normalmente, o pé direito, né? Você consegue deslocar ele mais facilmente. Você está com um tênis de maior volume, a chance que você tem no momento que você tira o pé do acelerador e vai para o freio, e o solado pegar no pedal e você escapar ou não deixar você frear, é muito grande. Então, esses pequenos detalhes podem fazer a diferença. E é bacana que faz diferença não só na segurança, mas até em questão já para quem quer fazer tempo, como o Paulo falou. Isso é muito bacana porque você consegue realmente extrair mais do carro justamente com a sensibilidade que você vai conseguir atingir com os pedais. E essa questão do freio, só para dizer, você falou bem, você ia perder o freio, né, na volta. Eu ia, se eu tivesse feito a terceira volta. Porque diferente de um carro de corrida em si, você usou bem os freios, mas você não consegue ficar na pista dando um refresh. Você tem que parar, né? Exato. Porque você não consegue ter a recuperação apenas diminuindo e ele tem uma janela menor também de funcionamento. Exato. Quando ele atinge aquela temperatura, já era. Perde eficiência. Não é maior. Exato. Então porque um freio de um carro de corrida, né? Seja no próprio Porsche é diferente. Ou mesmo a Porsche Cup, exato. Isso, as entradas de ar são muito maiores. Muito maiores. Eles, né, realmente tiram todo um conforto. Pegando um exemplo do 911, né, se a gente pegar uma Porsche Cup,
a gente consegue ver que por dentro eles tiram tudo de conforto, né? Colocam as gaiolas. Não, é aproximadamente 200 quilos a menos. Exato. Então, assim, 200 quilos uma pista é muita coisa. Assim, a pessoa fala, mas será que muda muita coisa? Muda tanto na segurança, porque você tira o conforto para botar a segurança em termos de peso, e também em relação a tempo também, né? Porque 200 quilos carregando muda muito. Não, e o que vira 200 quilos numa frenagem que você tá, a frenagem de 50 metros. Exato. São 200 quilos. Esses 200 quilos vai virar quase uma tonelada. Por quê? Porque você tem a força G, o deslocamento desses massa inercial. Quilos. É isso aí. Exato. E os freios são completamente diferentes, né? As entradas, como eu comentei, mas os freios também, eles são mais dimensionados. Então, é o que o Paulo estava comentando. Disco, muda pinça, muda tudo. Composto. Então, composto de pastilha, composto de disco, tudo muda. O próprio pneu também, normalmente é o pneu slick, então ele vai te dar muito mais aderência, não só nas curvas, mas também na frenagem, né? Manter o carro mais seguro, mais centrado. Então, por isso que realmente os toques, né, que você comentou, né, Carlão, é super importante mesmo. Falando em pneus, você sabe muito bem, teve gente aqui que investiu em jogo de pneus e melhorou o tempo, né, São Paulo? Porque, pensa, tá aqui, Rodrigo, mais uma vez, é o especialista. O ponto de contato do carro, nós estamos falando de mais de uma tonelada, com a pista, são os 4 apoios de pneu. Então, é o único ponto de contato. Então, ali, se você tá bem calçado, se você tá com um pneu que ele é próprio para isso, não apenas o desenho. Tem muita gente que acha, é só o desenho. Não é desenho. Não é desenho, é composto, o grau de elasticidade, né? de resiliência que ele tem da banda de rodagem com a tala do pneu. Então, isso tudo num pneu de competição, um semipista, muda completamente do carro do pneu de rua. Então, isso, e naturalmente, isso é tempo. Isso o pneu foi determinante para que eu conseguisse baixar o tempo. Determinante, não foi só o carro que eu mudei, mas o pneu, não tenha dúvida. E aumentou a segurança, a aderência. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E é interessante, né, Paulo? Porque o inverso também é da mesma coisa, é proporcional. Porque se o Paulo andasse com o carro dele num pneu semipista, seria ao contrário, seria muito mais perigoso, porque na rua você tem a chance de tá chovendo, você tem outro tipo de asfalto. E para o track day, quanto mais próximo, né, tiver realmente de um carro de competição, que é justamente o intuito do semi-slick, o tempo vem. Eu tive a oportunidade de andar com o Paulo, ele já está realmente no nível, né, bacana, né, tá obviamente querendo evoluir, mas já está no nível bacana. E aí você consegue também extrair mais, porque se fosse me perguntar, o piloto que vai começar a primeira vez no track day, seria melhor andar de um semi-slick, poderia ser, mas eu acho que o semi-slick é realmente para um nível de piloto como o Paulo já está chegando, onde o piloto ele deixa só de querer, né, conhecer, como o Tony falou, de andar entre lagos, a experiência de fazer o S do Senna, o mergulho, curvas, né, tão emblemáticas assim. E quando ele já está depois de um tempo, aí sim, começa o investimento, né, em formas de melhorar cada vez mais a performance, né? Agora, existe um dado importante falando em segurança com relação à confiança. Olha só, hein? 94% dos motoristas que se acham acima da média, 94% se acham. E 90% dos acidentes são por falha humana. Essa confiança exagerada pode, no dia a dia no trânsito, não só em track day, pode acabar atrapalhando e sendo um risco para o motorista? Sem dúvida, né? Tanto que, como você bem colocou, né, Carlão? Hoje as estatísticas mostram que quem, né, tem mais fatalidade no trânsito, mais acidente, é justamente a imprudência, né? Então, por isso, né, eu como piloto, como coach, acho muito bacana, né, a ideia do Paulo, do Blanco, né, de vocês, de trazer a experiência para o cliente, né, da Colorado, para ir para o local adequado para acelerar. Isso eu acho realmente muito incrível, porque né, carros, né, de altíssima performance, Porsche, BMW, Mercedes, enfim, independente da marca, mas carros premium, o melhor lugar de você sentir, né, esse carro é realmente numa pista. E então eu acho que por isso que, infelizmente, a gente sabe que ainda tem isso, mas atitudes como a do Paulo, do Blanco, acho que fazem com que os clientes, né, as pessoas falam, bom, tem um carro aqui muito bacana, de performance, vou usar ele no melhor lugar.
que é Interlagos. E sejam cada vez melhores motoristas, né? Barra Sim. pilotos. Eu queria acrescentar nisso que você falou o seguinte. Eu fui algumas vezes pelas próprias montadoras que eu representei, eu fui para a pista em eventos de lançamento de carro e tudo mais. Claro, era carro da montadora, a gente não podia fazer o que eu faço com o meu carro, ok? E era limitado o uso, né? Mas eu fui também, eu já fiz curso da BMW de direção esportiva, né? Que é o BMW Driver Trainer, fiz o básico, fiz o avançado, eu fiz curso de direção defensiva, eu fiz curso de direção evasiva, que é antissequestro. Então, eu acho que esse tipo de conhecimento, que isso tem a ver com você usar o carro no dia a dia, numa estrada, na cidade, eu acho que isso traz independente de você gostar de acelerar ou não, Sim. isso traz para você uma condição de previsibilidade sobre algo que quem não faz o curso vai ser submetido a algo novo. E quem faz o curso já foi testado naquela condição. Então, você andar num local controlado, sem controle de tração, sem ABS, numa pista que está absolutamente encharcada, que é para aquaplanar, e você tentar fazer o controle do carro, quando você está num ambiente controlado, isso, de forma no seu subconsciente, isso te prepara para uma situação real. Emergência numa situação. Então, a tua reação é outra, né? E eu posso dizer que hoje, depois de todos esses cursos que eu já fiz, eu hoje consigo andar de forma muito mais rápida do que eu andava antes, porém, mesmo andando de forma mais rápida, de forma muito mais segura. Porque eu me antecipo muito, eu praticamente numa estrada, eu praticamente não uso freio. Eu não preciso usar o freio, porque eu me antecipo muito às situações. Então, apesar de eu andar mais rápido que a grande maioria das pessoas, eu praticamente não preciso usar freio, porque eu me antecipo às situações. Então, isso faz com que eu economize equipamento e também não me coloque em situações de risco. E quando a gente fala da incapacidade das pessoas, não é apenas a pessoa que gosta de acelerar e faz a bobagem. Eu acho que o maior problema que nós temos no trânsito é a imperícia, que não necessariamente é a pessoa que abusou. Não, é uma pessoa que não tem a menor noção do que ela está fazendo. Despreparada. Totalmente despreparada, porque hoje em dia, para você ter uma habilitação, basta que você se inscreva na autoescola. E agora não tem mais a baliza obrigatória. Então, você não precisa fazer muita coisa para ser habilitado, né? Então, é uma habilitação que o Estado confere a quem faz uma inscrição, praticamente, né? Você não precisa ter grandes preparos para conduzir um carro. E um carro, ele mata igualzinho um revólver. Ele pode matar mais do que uma pessoa, inclusive você mesmo. Então, eu acho que as pessoas que sentam numa cadeira, numa poltrona ou num banco, e pode ser uma Kombi, pode ser o carro que for, né? Então, você está no comando de um carro, você tem que ter responsabilidade de saber o que você está fazendo, porque não é tão simples assim. Outro dia eu até fiz um conteúdo falando da luz de neblina, né? Então tem muita gente que não sabe usar. Não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Então tá chovendo, vai lá e liga. Aquilo tá atrapalhando todo mundo. Ou acha tá bonito à noite ligar a luz de neblina. Não liga à noite, não liga na chuva. É proibido, Como inclusive. diz o nome, é luz de neblina. É só para usar na neblina. Então, ultrapassagem. Se você está no meio de uma ultrapassagem e o carro de trás, lembrando que pelo Código Nacional de Trânsito, a pista da esquerda ela é uma pista de ultrapassagem e de emergência. Então, se você está no limite da pista, está fazendo uma ultrapassagem, e o carro de trás, pediu passagem para você, você não tem que dar seta para a direita. Você está fazendo a ultrapassagem. Você dá a seta para a esquerda, que você está dando a informação de que eu estou fazendo uma ultrapassagem e eu vou continuar na esquerda. Quando você terminar a ultrapassagem, você dá a seta para a direita e saia. Ah, mas eu estou no limite da pista e o carro que traz ele tem que... Não, você não é polícia. A sua obrigação pelo Código Nacional de Trânsito é sair para a direita. Se ele quer andar na velocidade que ele quiser... Isso é um problema que compete ele e ao órgão de trânsito. Isso não é a você. bonito no papel, né, Paulo?
Então, não se vê isso na Imigrantes, na Anchieta. Mas compete a nós, que temos esse nível de informação... Por uma questão de cidadania. A gente tem que passar isso para instruir o maior número de pessoas possível. Né? Porque a gente vê, às vezes você está na velocidade da via e você está na esquerda e você pede passagem e a pessoa ela acha que ela não tem que te dar passagem. Eu acho super importante isso que o Paulo comentou, porque às vezes, né, as pessoas, né, que não estão tão ligadas com o automobilismo acham que realmente um curso de pilotagem, o trabalho do coach, ele está focado só para pista, para quem quer ser piloto, e como o Paulo bem colocou, é muito mais do que isso, né? Situações de aquaplanagem, isso é tão comum, né? A gente dirigindo, qualquer um de nós dirigindo uma estrada, isso não existe estrada boa, estrada ruim em relação a isso. Estradas boas também aquaplanam. E você ter a noção do o que se deve fazer numa situação dessa é a diferença de você, às vezes, sofrer um acidente ou não sofrer um acidente. E muito mais do que isso, às vezes você sofre um acidente, outras pessoas também vão se acidentar porque vai ter o choque, a batida. Então, realmente, eu acho que é uma coisa que é um tema bem relevante e de atenção mesmo, né? Porque realmente um curso de pilotagem ele é muito mais do que só para a pista. Acho que é um ponto que talvez, né, as pessoas deveriam ter mais essa ideia, né, sobre esse ponto. A direção defensiva também é aplicada nesses track days ou nem tanto? Sim, mas não totalmente, né? Porque a direção defensiva, ela, por exemplo, como eu falei da aquaplanagem, ela ajuda, né, a pessoa a saber como reagir. Por exemplo, se o carro aquaplanou, já mais você deve colocar o pé no freio, coisas desse tipo, né? Mas ela ajuda até certo ponto. Agora, na pista, é como se a gente passasse para os pilotos algo ainda mais que a própria direção defensiva já passa. Porque eu acho que a direção defensiva ela é uma atividade mais voltada para a rua, né? Para as pessoas terem o real preparo para saber as conduções necessárias em determinados momentos. E já na pista, como o Paulo comentou, que eu acho bacana, você oferece um nível a mais ainda sobre esse preparo que a pessoa, ou, né, depois, se ela for piloto, realmente precisa. E na pista também você começa a ter um pouco mais de noção do que é o limite do carro. Exato. Sabe? Então, você ganha mais controle do carro. Porque é um equipamento de independente da potência do seu carro. Você pode estar com um carro 1.0, 3 cilindros, um motor 200, seja da Fiat, seja da Volkswagen. É um carro hoje em dia, nós estamos falando de um carro de 140 cavalos. Nós estamos falando de 140, 130, 150, dependendo. Sim. Aí. 128. 128. Não, mas é muita potência. É um carro que facilmente ele chega a 150, 160, 170 km por hora. Então, é algo que você precisa aprender a dominar. Você tem que controlar. E quando a gente fala de velocidade, não é o deslocamento na longitudinal, é o lateral também. Você tem um deslocamento de força muito grande para os dois lados. O handling do carro muda bastante. Então, na pista, ele te dá esse conhecimento, né? Exato. Isso é muito legal. Movimentos suaves também, com volante, nada, não ser tão agressivo com o volante, freadas, né? Abruptas, freadas de bobeira, abruptas, E tentar corrigir quando o carro sai de frente ou de traseira, porque o que a gente vê, o Paulo usou a palavra imperícia muito bem, essa imperícia não é ensinada, né, no Brasil, aqui nas autoescolas. A perícia, eu estou dizendo, a imperícia não é corrigida. E você percebe essa imperícia em qualquer estrada que você pega, na distração do motorista, na falta de conhecimento do meio mecânico. Ninguém se preocupa com o carro, nem de cuidar às vezes, nem de saber como ele funciona, não tem o limite do carro, e isso a gente encontra no trânsito. Até um carro simples em baixa velocidade, onde você percebe que o cara não consegue fazer uma curva direito e põe uma pessoa em risco. Você não vê em Santos mesmo o sujeito cair no canal do nada? Não, ele não está 250 por hora. Não, imperícia total. Imperícia total. Na chuva, o cara perde o traseiro do carro, vai para o canal. Sim. Né? Essas coisas são muito importantes, né, de serem pensadas. Não, e compete a nós, que temos um pouco mais de conhecimento. Formadores de opinião. E passar isso para o grande público. Então, uma coisa básica. A maioria dos carros, 98% dos carros, tem 4 pneus iguais. Excetuando
uns 2% que tem o pneu traseiro maior que o pneu dianteiro, mas 98% dos 4 pneus são iguais. Você precisa trocar pneu, você precisa trocar 2 pneus, compre sempre 2 pneus iguais aos que você está tirando. Então, se você tem Pirelli, você tem que andar com 4 Pirellis. Se você tem 4 Goodyears, você tem que usar 4 Goodyears. Vai ficar pingando. Não. São o mesmo fabricante, o mesmo composto. Tecnicamente, a especificação dos pneus tem que ser iguais. E os 2 novos, você não vai colocar na dianteira. Todo mundo pensa isso. Todo mundo coloca na dianteira. Não, você coloca na traseira. Por quê? Quando uma montadora vai criar um carro é criado em mais ou menos 4 anos de projeto. E a montadora sempre tem uma fornecedora de pneus parceira dessa montadora que vai ajudar a desenvolver esse carro junto. Nenhum carro é feito para sair de traseira. Todo carro é concebido para sair de dianteira. Quando o carro sai de dianteira, é muito fácil. Qualquer pessoa com pouca habilidade consegue corrigir. Como? Tira o pé. Exato. Tirou o pé, ele controla. O carro não pode sair de traseira. Porque saiu de traseira, praticamente é incontrolável. Por isso que os 2 pneus melhores têm que estar na traseira, nunca na dianteira. É isso aí. Uma coisa que vem me chamando a atenção, não sei se vocês têm observado, é o uso de celular. Não só motorista, com ciclista e motociclista. O pessoal convivendo ali, pedalando, celular na mão. E isso retarda bastante, né? Ficar, por exemplo, no Zap, digitando e... O que isso pode acarretar? Umas coisas que a gente vê na prática, na rua, os engavetamentos, né? A pessoa, de repente, o trânsito para, a pessoa está olhando no celular, quando vai ver, já está em cima do carro. E isso é o que... Não é a única coisa que leva o engavetamento, mas certamente é um dos motivos principais. Independente do que seja, a falta de atenção, né? É você realmente não tá olhando para o que está à frente, quando você percebe, já é tarde demais. Essa convivência não dá para admitir, né? O celular ou o volante? O mundo moderno trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim. Essa é uma das coisas, né? Então você tem também algo que já está sendo mudado na Europa. Os carros estão sendo obrigados, agora as montadoras, voltar alguns botões físicos, né? Justamente por conta disso. Não dá para você ficar, mesmo sem tocar no celular, não dá para você pensar que não, eu vou mudar o ar-condicionado, eu tenho que entrar no menu do submenu para mudar uma temperatura, mudar uma velocidade do ar-condicionado. Ou eu tenho que estar na tela do carro para abrir o porta-luva para pegar minha carteira para pagar o pedágio. Isso é um absurdo. Até às vezes aumentar e diminuir o volume do rádio, por exemplo. Não hoje dá. Então, eu entendo que você precisa ter botões físicos. Então, quando eu vou escolher um carro para eu usar, não dá para eu ficar... Tudo é na tela. Não. Esses carros minimalistas, né, que falam? Não. Acho que não dá. Algumas coisas a gente tem que preservar, porque isso... Tira a atenção, né? Tira a atenção. Isso, para mim, isso é segurança. Não dá para você ficar tudo no digital, porque você precisa do toque. Às vezes você está na tela, você tem que olhar para ver onde você está apertando. Quando é um botão físico, você facilmente... O seu subconsciente já sabe qual é a posição. E o dedo sente que você está no lugar certo. Não precisa nem tirar o olho. Sim. O olho na estrada. Agora na tela não dá para ficar... Não dá. Eu tenho um dado importante aqui que, olha só, digitar no Zap a 60 km por hora equivale a você dirigir 100 metros de olhos fechados. Imagina, você fecha os olhos e 100 metros. Isso aí é uma roleta russa, né? Não. Imagina quantos cachorros você pega em 100 metros. Imagina. Isso eu não estou falando de um ciclista, estou falando de um cachorro que passou na rodovia. Agora vamos voltar a falar do Track Day com o Paulo Batista. Paulo, 6ª edição, já está no forno ou ainda não? A gente tem agora, né, a janela que Interlagos fica fechado, né, para preparação para a Fórmula 1, então é um tempo bastante grande que fica fechado, até porque a gente viu lá, né, aquele trecho lá na subida do Café, ali aquela arquibancada foi toda destruída, e até o Grande Prêmio desse ano deve estar reconstruído lá, claro, porque imagina quantos espectadores se coloca ali, né, isso significa renda, ingressos e tudo mais, né, então aquela parte vai ser toda feita e o autódromo vai estar fechado durante algum tempo. O que a gente tem de opção no Brasil ainda são
poucas opções, né? São poucas opções. E além disso, a gente não é em todos os circuitos que existem que eles fazem locação para fazer track day e tudo mais. Então, é uma logística complicada, mas tem uma pista que a gente identificou que dá para fazer. Agora é tudo uma questão da gente encontrar uma empresa apropriada que tenha essa expertise para que ela faça essa organização e a gente contrate essa empresa. Né? Mas a gente gostaria muito, tanto eu quanto o Blanco, de fazer mais um track day esse ano ainda. Porque muita gente, quem foi adorou. E muita gente acabou não indo porque bobeou e não tinha mais ingresso. 30, né? A gente foi com 30. 30 carros. A gente foi com 30 carros. E o evento estava lotado, né? Tava. A pista estava 120 carros, né? Que era o limite máximo. Era né? limite É máximo. uma bela experiência, né? Um aprendizado, sim. né? Não, e a gente estava falando aqui em andar em autódromo. Eu andei já em Montreal, lá na Ilha de Notre Dame. Ilha de Notre Dame. É, Mas eu andei assim, com um carro de passeio, só para conhecer. Andei lá, muito legal. Andei em Mônaco, bem legal. Andei em Monza, muito legal também. Além de Daytona, que eu fui conhecer. Não andei, mas fui conhecer. Eu andei em Daytona em 2009. Nossa, é muito legal. Carro Você Daytona. tá lá, num dos templo, né, dos como- templos do automobilismo. comentou. É muito legal. Mas, é assim, essa experiência de Interlagos que a gente teve agora, se a gente conseguir, tiver êxito no segundo semestre, é uma pista de corrida, mas não é Interlagos. Né? Então, aquela sensação, aquela experiência de Interlagos, é só Interlagos. Aqui Não se replica. na nossa América do Sul, É. tem o Autódromo de Buenos Aires, que é um circuito Sim, baita bem tradicional. Não estou falando da MotoGP lá, que é Termas de Rio Rondo, mas Aham. o de Buenos Aires é um circuito histórico, né? Já teve E Fórmula 1 já também teve lá, Fórmula né, 1 nos anos 90. nos anos 50. Já Antes, teve. Mas não é É. Interlagos. Não é. O mais É Interlagos. não adianta. É. Não adianta. Interlagos entrou É um naquelas pistas como Monza, É. como Spa-Francorchamps. São as grandes- Apesar de ter as começado nos grandes. anos 70, está entre as 5, talvez. Talvez entre as 5 Sim. Talvez Exatamente. com Monza e do Spa. circuito de Fórmula 1. Mônaco, que ninguém passa ninguém, mas pela tradição. É. Eu acho que, na verdade, o Mônaco é engraçado que só tá justamente pela tradição, né? Porque hoje a gente percebe que os carros nem são mais... Mas vamos ver, esse ano vai ser interessante, mas É. não é nada... Agora, acho que Interlagos está nessa lista, pelo que mostrou de corridas importantes, né? Não, e para os pilotos, mesmo em Fórmula 1, é um circuito desafiador. Ele é curto. anti-horário. Anti-horário curto, É. muito Você vê todos os tráfego, pilotos. né? É difícil a gente ver pilotos fazendo declarações falando mal de Interlagos. É quase que... Não, é 100% fora de gosta. ser. Hoje viram o quê? Contudo. A pole? 1,9, 1,9. 1,9. É menos de 1,10. 1,9. Foi o 1,9. É, É impressionante. É muito Quando rápido. a gente começa a falar de automobilismo, isso aqui vai longe, né? É um assunto- Mas chegou o momento de... Dizer tchau, tchau. Antes da gente terminar, vamos... As considerações finais. Não é debate político, não, hein? Não. Vamos lá, o que vocês gostariam de destacar para finalizar? Tony? Eu quero destacar a excelente organização de todos, do Paulo, do Rodrigo e de todos que participaram do Track Day, em função da segurança, porque você se sente tão bem que o meu filho andou com ele, andou com o Blanco, não andou com o Ney porque não deu certo, que o Ney depois saiu com os carros, mas já era tarde, né? Quando ele saiu, não ia andar no protótipo, só cabe um, mas ia andar na Maserati. Então, a segurança total, com os amigos levando os carros. Bom que se diga que esses carros também, vocês comentaram muito bem, tudo tração traseira, né? Sim. Quase todos, né? E muitos Porque deles, porque o muitos deles Verstappen- saíram da Colorado Concept. Exatamente. Sim, E o muitos, Verstappen, muitos. E o Verstappen disse outro dia que carro com tração dianteira não serve para nada, só para passear. Não sei, é meio radical também. Mas o fato é que tração traseira ajuda bastante. E eu destaco isso, né? Que eu estou aguardando ansiosamente o próximo, que eu estarei lá certamente, não tenha dúvida. E o piloto barra diretor? Paulo Diretor Batista. barra trainee de piloto. Eu acho que o legal do evento foi o espírito
tudo ali que envolveu todo mundo. Então estava todo mundo se divertindo. E realmente o feedback das pessoas, a gente foi depois almoçar, a gente almoçou junto. Tava todo mundo entrou no restaurante com um sorriso de orelha a orelha. Baita terapia, né? É terapêutico, sabe? É um momento que você desliga. Você desliga dos seus problemas, do seu dia a dia. É uma atmosfera que, claro, predominantemente, não é exclusivo, mas é predominantemente masculino, e ali está todo mundo se divertindo, na mesma energia. Isso é muito legal. Isso eu acho que é o mais importante. Claro, permeado da segurança, permeado da magia de você estar dentro de Interlagos, mas o espírito de você estar entre amigos, estar se divertindo. Não é uma competição, ninguém precisa ser melhor do que o outro. Não, está todo mundo ali dentro do seu limite, do seu pessoal e do seu carro, fazendo aquilo que você consegue fazer, aquilo que você gosta de fazer e se divertindo, tendo algumas horas de puro prazer. Então, na minha visão, assim, eu achei um evento fantástico, a organização do Paulo, do Blanco, né, a presença, né, sua, Carlão, do Tony, do programa. Eu também percebi essa mesma atmosfera também, a sensação de ver... podemos já dizer pilotos, porque já não é a primeira vez, como o Paulo, que já foi diversas vezes, o Blanco, mas também... o que podemos dizer, os novatos que já podemos dizer que já são pilotos, porque já andaram no próprio autódromo, como o Paulo Faia, o Bruno Zayer, outros, né, amigos e clientes também, né, da Colorado, do Paulo, que eu tive a oportunidade como coach também de andar, né, não só com o Paulo, mas com outros também que estavam lá na primeira vez. Você vê realmente a reação deles, o quanto que é bacana você poder ter o seu desempenho sendo melhorado volta a volta, as dicas de pilotagem, o quanto que passa não só a segurança, mas a sensação de quem está dirigindo, sabe, ir explorando os seus limites aos poucos, sem oferecer um risco desnecessário. Então, isso realmente acho que não tem preço. E, como o Paulo falou, né, no final, aquele clima leve, inicialmente rola aquela tensão, né, você vai entrar na pista, mas no final, como ele falou, a expressão de todos ali é realmente algo impagável, que só quem gosta, como todos nós aqui de automobilismo, de estar na pista, né, consegue realmente entender de fato. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Estamos com microfones abertos para você. Não, obrigado, Carlão, pelo convite novamente. Paulo, Blanco, Tony também. É muito bom estar aqui. Gostaria até de participar em outros momentos também. Realmente um papo muito bom, né? Todas as pessoas que gostam bastante, né, do mesmo tema, do automobilismo, seja de track day, seja de pista, seja de Fórmula 1. Então, realmente, para mim, que já corro, né, desde os 8 anos de idade, é sempre um prazer enorme, né, estar falando sobre algo que é tão mágico como o automobilismo. Paulo, ponto final, né? A hora de voltar para casa, né, você, né? Obrigado mais uma vez pela participação. A gente vai ter que voltar para trabalhar ainda, vender alguns carros ainda hoje, né? Ainda dá? Sempre dá. Sempre dá. O dia só termina à meia-noite, então até meia-noite a gente pode vender carro, né? Tá bom. Mas foi muito gostoso, mais uma vez, é um prazer participar na companhia do Tony, sua companhia, dessa vez agora do renomado piloto Rodrigo, né? Então nos ajuda bastante, né? Nos ajudou bastante, tanto na organização quanto no evento em si, e para nós é sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Tony, mais uma vez, e nos vemos no Auto GP, né? Obrigado, Carlão, Paulo, Rodrigo, todos que nos acompanharam. Sim, Auto GP, todo sábado. No Momento Velocidade. No Momento Velocidade, 6 anos de Auto GP esse ano, hein? Logo. Bacana. Que coisa. Legal. Ponto final no podcast Auto GP. Oferecimento Colorado Concept, a sua loja de carros e motos premium da Baixada Santista, hein? Não perca. Olha, ali tem um hambúrguer hambúrgueres da Wells que não tem igual. Bronco Burger. É um Essa novo. Novidade? Novidade. É o Bronco Burger? Não é à toa que chama Bronco. Legal. E Blanco Pneus, há 45 anos, cuidando bem do seu carro. O Auto GP, olha, anote aí, vai ao ar aos sábados, programa inédito, 7 da noite, e domingos, 9 da noite, que é a apresentação na Santa Cecília TV. Se inscreva no nosso YouTube, programa Auto GP. Clique lá no sininho para curtir as nossas publicações. Até o próximo episódio. Obrigado, gente. Tchau.